desde que o homem pensa sobre a vida, se deu conta que a vida dele tem algum problema. Porque quando ele compara a vida dele com a vida do resto da natureza, a diferença salta aos olhos. Na natureza tudo é como só poderia ser. Na natureza tudo é necessariamente como é. Na natureza o vento venta como só poderia ventar, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, e tudo é do único jeito que poderia ser. E o homem tem a sensação de que no caso dele não é bem assim. A cada passo poderia ser diferente do que é. A cada passo o homem faz escolhas, a cada passo o homem toma decisões, e a vida vai acontecendo em função do que ele decide, do que ele escolhe, do que ele delibera. Para cada momento de vida, o homem joga no lixo, renuncia, abdica de tantas alternativas, né? A vida pressupõe um monte de renúncias, e assim o homem é autor da própria trajetória, que poderia ser outra e outra. Nada na natureza vive desse jeito. A vida do homem não tem muito a ver com a vida do resto. Imagina como seria esquisito uma pera grudada na pereira, se ela decidisse não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar toda, é melhor deixar para cair amanhã. Aí a pereira, que é mais esquizofrênica ainda, diz: melhor cair hoje, amanhã você vai se esborrachar. Não quero cair, eles vão acabar me comendo, deixa eu ficar aqui. E essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve e diz: história ridícula, coisa de filósofo, pera cai quando tem que cair. E Rousseau explica: um gato. Gato é gato, nasce gato, e quando nasce, já nasce sabendo viver como gato. De tal maneira que gato não precisa aprender a viver, né? Gato não inventa, não cria, não improvisa, não inova, porque gato, sendo gato, vive como gato, do único jeito que poderia viver. Se você pegar um gato com fome e botar do lado dele um prato de alpiste, ele não come o alpiste. Ele não está preparado e nem programado para comer alpiste. Da mesma maneira que o pombo, que também nasce pombo, nasce sabendo viver como pombo, que também não precisa aprender nada, que também não vai inventar nem improvisar nada, pombo não come filé, mesmo que esteja morrendo de fome. O homem não é assim, a gente sabe que o homem não é assim. O homem tem instinto quando nasce. O instinto permite ao homem procurar o seio materno quando nasce, mas é só. O instinto do homem é pobre, a vida do homem é complicada, então cabe ao homem ir além da sua natureza, ir além do seu instinto. Ir além, na filosofia, a gente chama de transcender, ir além, ir além. Cabe ao homem inventar, criar, improvisar, se adaptar, se virar, em suma. Porque no caso dele a vida não está pronta. No caso dele é preciso fazer acontecer. No caso dele, a sua natureza não lhe dá respostas para a vida. Então o homem tem educação, porque na escola ele vai aprender tudo que os antepassados já deixaram como ensinamento para a vida. O homem tem política, porque com a política ele consegue decidir o que ele vai fazer com aquela sociedade, não é? O homem tem ética, porque graças à ética ele discute e descobre o melhor jeito de conviver. O homem tem tanta coisa que ninguém mais tem, né? E é por isso que a vida do homem é diferente. É por isso que o homem acaba comendo o alpiste, né? Ele chama de linhaça, parece que faz bem à saúde, né? O homem também come o filé assado, cozido na chapa, frito. Se o calo apertar, ele come o gato. Antigamente se dizia que o céu é o limite, mas o homem já furou o céu há muito tempo, e a gente percebe que não tem limite. Rousseau dizia que o homem transcende a sua natureza, mas se ele tivesse vivido nos dias de hoje, ele perceberia que não é só isso. O homem hoje fabrica a sua natureza. Você vai ter que decidir, e isso é uma tarefa difícil. Escolher o melhor caminho é tarefa complicada. O melhor é sempre o que vale mais, e atribuir valor às possibilidades de vida é a nossa tarefa, é a nossa condição, o nosso fardo. Como se faz para atribuir valor? O professor dá nota 8 a um aluno,
E a prova vale 8, porque o professor comparou a prova do aluno com a sua. Todo valor é assim. É a comparação daquilo que você quer valorar com aquela referência ideal. Só existe valor desse jeito. Você pode atribuir valor a qualquer coisa, desde que você tenha o gabarito, a prova nota 10. Aquilo que você considera o perfeito, o modelo, a referência. Quando o professor atribui nota 9 a outro aluno, é porque ele comparou a prova do outro aluno com o gabarito e percebeu que é mais parecido. 9 é melhor do que 8, porque 9 é mais parecido com 10. É claro que com a prova do professor não há dificuldade, ele já tinha o gabarito. E o resto da vida, como funciona? E fica claro que para você escolher o teu caminho, você precisa de uma vida nota 10. O gabarito da vida, a referência da vida. E essa busca da referência a filosofia sempre fez e chamou de virtudes, virtudes morais. E as mesmas virtudes morais da filosofia, o mundo das empresas chama de valores. Toda empresa tem um banner, todo banner tem valores, e os valores são as referências, o gabarito da vida, a referência a partir da qual você consegue descobrir qual é o caminho que vale mais. Por exemplo, no exército, o primeiro valor é a disciplina. Então toca a corneta, você acabou de entrar no exército, corneta das 5 da manhã, você acorda e na hora de levantar passa pela sua cabeça tirar um cochilinho suplementar, até às 7, ninguém é de ferro. O que será melhor, acordar às 5 ou às 7? O que é melhor, 5 ou 7? Essa pergunta é absurda, a menos que você tenha o valor. E com o valor disciplina fica fácil responder que é melhor acordar quando a corneta toca. Mas se o valor fosse outro, como por exemplo o repouso, seria melhor às 7. E se fosse a preguiça, seria melhor às 10. Troca-se o valor, troca-se a resposta certa da vida. Os valores são muitos, eles se desmentem, eles se anulam, eles se contradizem, e você fica na mão, sem saber qual o melhor valor, qual o melhor caminho. Daí a incerteza na hora de viver, incerteza que se traduz num sentimento de angústia. A angústia nos acompanha, a angústia nos acompanhará. Professor, não era motivacional a palestra? Se você quiser depois no final a gente canta, né? Mas por enquanto vamos pensar um pouquinho. A angústia nos acompanha por quê? Porque não temos instrumentos para decidir sempre com clareza qual é o melhor caminho a percorrer. A vida surpreendente é aquela que você gostaria que não acabasse ali. A vida surpreendente é aquela que você gostaria que se repetisse mais vezes. A vida surpreendente é aquela que você gostaria que durasse um pouco mais. A vida surpreendente é aquela que você não esperava mesmo. E quando você menos percebe, ela acabou. Não era menor a minha expectativa desse encontro. Que pelo menos por um segundo eu te surpreendesse. Que pelo menos por um segundo a tua vida valesse por ela mesma. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha percebido. Que pelo menos por um segundo você não tenha se dado conta que eu estou falando aqui há mais de 1h30. Que pelo menos por um segundo você tenha apenas rido gostosamente e desfrutado desse momento sem pensar em mais nada. Se isso aconteceu, valeu muito a pena ter vindo. Se isso aconteceu, obrigado pelo convite. No que me diz respeito, saio daqui muito melhor do que quando cheguei. Study.